Olá pessoal, aqui é o Alex Saito, fundador da Educa Negócios, e nesse vídeo eu vou dar uma aula completa para vocês de como criar KPIs e indicadores do zero e na prática. Esse vídeo é uma sugestão que eu recebi na minha caixinha de perguntas lá no Instagram, então se você quiser dar sugestões de vídeos, de temas de vídeos, ou receber outros conteúdos exclusivos que eu passo lá, é só você me seguir lá no Alex Saito Oficial. E bom, como que eu vou dividir o assunto desse vídeo? Primeiro eu vou dar uma introdução aqui básica, falando um pouco sobre KPIs e indicadores no geral, e depois eu vou mostrar o passo a passo de como vocês podem criar KPIs e indicadores do zero. E do zero eu digo assim, do zero mesmo. Então, desde a estratégia da empresa, desmembrando toda a estratégia dela, até você chegar de fato no objetivo e na criação desses indicadores. E todas as técnicas, todos os critérios associados para vocês criarem bons indicadores e KPIs. Então vamos começar do básico. O que seria o KPI? O KPI ele vem da sigla em inglês, que significa Key Performance Indicator, ou no bom português, são indicadores-chave de desempenho. Então vejam que a gente tem dois conceitos diferentes aqui. O primeiro conceito é de um indicador de desempenho, ou seja, é aquilo que mede o desempenho de algo. Pode ser de um processo, de um negócio, de uma pessoa, enfim, de várias coisas. E o outro conceito, além do indicador de desempenho, é o chave. O que seria esse chave? Chave significa aquilo que é relevante e que é importante para a organização e para o negócio. Ou seja, principalmente que está alinhada com a estratégia do negócio. Então, juntando esses dois conceitos, o indicador-chave de desempenho seriam, dentro de todos os indicadores de desempenho, aqueles que são mais importantes para a organização. Ou seja, que estão alinhados com a estratégia dela. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você tem uma empresa que ela está numa fase de expansão da base de clientes dela. Então, o indicador que seria importante para ela, um KPI, seria o crescimento da base de clientes. Se essa empresa também ela tivesse um foco muito grande na qualidade de atendimento dos clientes, um outro KPI poderia ser o índice de satisfação dos clientes. Ou seja, aquele indicador é muito importante e está alinhado com a estratégia dela. E por que esses KPIs são importantes? Bom, como o KPI ele mensura o desempenho de algo que é importante para a organização, então eles vão direcionar o que é prioridade para aquele negócio. E fazendo isso, a gente consegue tomar decisões mais claras e assertivas. Então a gente tem um direcionamento para onde que a gente deve focar os nossos esforços. E uma outra vantagem, não só de KPIs, mas de indicadores de desempenho no geral, é que você consegue fazer comparações. Então você consegue pegar um indicador de desempenho seu e comparar com o do seu concorrente, ou pegar o seu indicador de desempenho atual e comparar com a sua performance no histórico. Então, fazendo essas comparações, você consegue ter uma noção de como está o seu negócio, né? Simplesmente você não vai olhar para aquele indicador, para aquele número e pensar se aquilo é bom ou ruim. Você já vai ter algumas métricas de comparação. Então, agora que vocês já sabem o que são KPIs, a gente vai para o processo de criação deles. Eu dividi aqui em duas etapas bem simples. A primeira etapa da criação do KPI seria definir o que é importante para o negócio. Lembra que o KPI é o indicador-chave de desempenho. Então, eu preciso definir o que é chave para a minha organização. Então, o que é importante para o meu negócio. E só depois a gente vai para a etapa 2, que é criar um indicador em cima daquilo que é importante para a minha organização. Então, vamos começar aqui com a etapa 1, definindo o que é importante para o negócio. Para fazer isso, a gente vai partir bem do princípio da organização, ou seja, da razão de existir dessa organização, que seria, no caso, a missão. Eu até peguei um exemplo aqui, que eu anotei, do Google. Então, o que seria a missão do Google, por exemplo? A missão do Google é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. Então, essa é a razão de existir do Google. É nisso que ela trabalha e respira todo dia para fazer com que todos os seus produtos, eles, desde do Google em si, da pesquisa, do YouTube, do Gmail, todos os produtos eles acabem seguindo essa missão dela, dessa razão de existir da empresa. E, além da missão, a gente desdobra também nos valores da empresa. Então, no que a empresa ela acredita, quais são os princípios. Peguei também um exemplo aqui do Google, peguei de 3 valores deles, né? Um dos valores do Google é: o ótimo não é bom o suficiente. Ou seja, eles prezam pela excelência. Não adianta você fazer qualquer trabalho ou qualquer produto. Você tem que fazer um produto acima das expectativas, um produto excelente. Ótimo não é bom o suficiente. Um outro valor que eles têm
é de concentre-se no usuário, todo o resto virá disso. Ou seja, é um foco completo assim no cliente. Todo o restante do trabalho, todos os resultados, eles vão vir em torno disso, desde que a gente concentre os nossos esforços em trazer a melhor experiência para os nossos clientes. E um terceiro valor que eles têm é o seguinte: você pode ser sério sem um terno. Isso espelhando a cultura deles de mais informalidade. Você não precisa vestir um terno ali para você poder fazer um bom trabalho. Pela informalidade ali, do jeito de você se vestir, você consegue trazer bons resultados. Não é, por exemplo, que nem um banco tradicional. E a partir da missão e dos valores da empresa, a gente desdobra para a visão, que seria o que ela quer se tornar, o que a empresa quer se tornar, ou também onde a empresa quer chegar. Dando outro exemplo aqui do Google, a visão que ele tem é o seguinte: é de fornecer acesso às informações do mundo em um clique. Então, essa é a visão do Google. Isso é onde eles querem chegar, ou o que eles querem se tornar no futuro. Então, quando a gente parte do mais básico da empresa, que seria a missão dela, os valores e a visão, a gente consegue desdobrar toda a estratégia até chegar nos objetivos de cada um dos colaboradores. Para isso, a partir da missão, visão e valores, você desdobra então a estratégia, qual que seria o plano para você conseguir atingir tudo isso. Depois, você desdobra nas iniciativas estratégicas para cada uma das áreas, cada um dos departamentos da empresa. E depois que você desdobra as iniciativas estratégicas, você tem que fazer com que cada colaborador saiba a sua parte. Então, qual que é o objetivo que cada um vai ter dentro de tudo isso? E por que é importante todo esse cascateamento, todo esse desdobramento? Imagina que você falasse para os colaboradores da empresa, ó, a missão da nossa empresa é essa daqui. Agora você cria objetivos em cima disso. É muito distante ali de você conseguir criar alguma coisa e deixar uma coisa tangível para cada colaborador. Então existe todo esse processo ali de cascateamento, desde a missão, visão e valores, partindo para a estratégia, depois em iniciativas estratégicas, até chegar nos objetivos pessoais, que aí fica muito mais claro o que cada pessoa precisa fazer. E um detalhe aqui, que é um erro bem comum nas organizações, é o do telefone sem fio. Então é de você fazer um desdobramento em que no meio de cada processo, de cada etapa de desdobramento, você vai perdendo a mensagem, a essência da mensagem, ou até seguindo para um caminho diferente. E aí quando chega no colaborador, ele está com um objetivo que foge um pouco da missão, dos valores ou da visão da empresa. Então é muito importante que cada organização faça um desdobramento da maneira correta e que seja o mais fiel possível à mensagem lá de cima. Porque assim você garante que todo mundo vai estar alinhado com a estratégia da empresa. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos imaginar uma marca de calçados casuais, em que a missão dessa marca é a de trazer conforto e estilo para todos, no dia a dia. Ou seja, como é casual, né? Então é uma marca que quer trazer conforto e estilo para todos. Qual que seriam os valores? No que ela vai pautar? No que ela acredita? Eu vou colocar 3 aqui. Os valores da empresa são: encantar o cliente é a nossa prioridade, então foco bastante no cliente. Buscamos excelência em tudo, então essa empresa quer sempre fazer tudo da melhor forma possível, parecido com o Google também. E ética e respeito sempre. Então todas as ações delas sempre vão estar pautadas em ética e respeito. E qual que seria a visão? Onde que a empresa quer chegar, né? O que ela quer se tornar? Ela quer ser a opção número 1 de calçados casuais no Brasil. Então um foco bem direcionado para o mercado brasileiro e na opção de calçados casuais. Ela quer ser a top 1 ali dos clientes. Para ela conseguir fazer tudo isso, ela vai ter que ter um plano estratégico, que seria o seguinte: bom, por mais que a empresa ela tenha todo esse foco ali de trazer o conforto e tudo mais, a grande maioria das empresas, principalmente as com fins lucrativos, elas vão querer, no final das contas, ter um crescimento lucrativo. Então, crescer e também ser lucrativa. Então, para ela conseguir fazer isso, ela vai partir de 2 estratégias aqui. Uma, ela vai focar num tema de crescimento de vendas, crescer, expandir as vendas dela, mas também mantendo uma alta produtividade. Dessa forma, ela consegue ter um crescimento, mas sendo eficiente ali. Então, com produtividade, cortando custos, ela consegue se manter lucrativa no mercado. Eu vou quebrando só algumas das partes do objetivo para a gente direcionar e não perder muito tempo aqui. Vamos focar aqui no crescimento de vendas. Para
ela conseguir atingir esse crescimento de vendas, ela vai desdobrar em alguns outros pilares, que seriam imagem da marca. Então, ela quer ter uma boa imagem da marca perante os clientes. Para ela crescer as vendas, ela também quer garantir uma boa qualidade do produto dela, no caso, esses calçados. E também garantir uma experiência do cliente que seja muito boa. Então, a partir desses 3 pilares, ela vai conseguir ter esse crescimento de vendas. No pilar de experiência do cliente, ela vai conseguir ter uma boa experiência com o cliente se ela tiver a disponibilidade dos produtos, ou seja, o cliente, quando ele vai buscar alguma coisa na loja ou no site da marca, ela precisa ter, o cliente tem que ter disponível os produtos lá. Então, sempre tem que garantir a disponibilidade dos produtos que o cliente queira. Também tem que ter um atendimento muito bom, tanto dos vendedores como também da equipe de suporte. E também tem que ter uma boa infraestrutura de atendimento. Então, o site, a loja, tudo que está relacionado com atendimento e infraestrutura de experiência do cliente também tem que estar muito bom. Então, esses são os 3 pilares de experiência do cliente que a empresa ela vai focar. Só que agora vamos focar aqui na parte de atendimento. E mais especificamente no atendimento da equipe de suporte, que seria o SAC, aquele serviço de atendimento ao cliente. A gente já desdobrou aqui a estratégia na questão de atendimento. É claro que os outros temas estratégicos eles também têm que ser desdobrados, né? Mas focando aqui na parte de atendimento. Depois que a gente definiu os temas estratégicos, a gente vai desdobrar nas iniciativas estratégicas, que seriam os objetivos, né? O que a gente precisa fazer. Dentro de atendimento, eu coloquei como uma iniciativa estratégica a questão de assegurar que toda a equipe de suporte ao cliente entregue uma experiência de atendimento acima das expectativas dos clientes. Então, é garantir que a equipe toda de atendimento tenha essa experiência boa com os clientes, acima das expectativas, na verdade. Só que dentro do time de atendimento ao cliente, a gente tem várias pessoas, né? E cada um vai ter um objetivo pessoal. Um dos objetivos pessoais nesse tema de atendimento, vamos dizer para mim, seria garantir a melhor experiência no atendimento de cada cliente. Então, esse é o meu objetivo pessoal. Esse é o meu papel aqui dentro da empresa que eu preciso garantir para conseguir garantir um bom atendimento no geral, que vai dar uma boa experiência do cliente, que vai ser um dos fatores para garantir crescimento de vendas e que, por fim, vai trazer o crescimento lucrativo para a empresa. Esse é o meu papel dentro da organização. E vocês podem ver que ele está bem alinhado aqui com esses 3 pilares aqui de cima. Então, como eu quero ser a opção número 1 de calçados para os clientes, então eu tenho que tratar muito bem os clientes. E também está alinhado aqui com com o meu valor, né? De encantar o cliente é a nossa prioridade. Então, tudo aqui, toda essa estratégia, ela está bem alinhada com esse objetivo pessoal. Então, a gente pode ver que ele foi bem desdobrado. Agora que a gente já sabe o que é importante, ou seja, o que é chave para a organização e principalmente para o meu papel na organização, agora a gente vai para a próxima etapa, que seria o de criar o indicador para aquilo que é importante, né? Para esse objetivo aqui. Só que antes da gente ir para a parte prática em si, eu vou passar um pouco dos fundamentos para vocês conseguirem criar bons indicadores. Mas antes de ir para a próxima parte, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Porque dessa forma, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você e também ele pode indicar para mais pessoas, fazendo o canal crescer mais ainda. E agora vamos ver como que a gente cria um bom indicador. Mas primeiro, a gente precisa entender a estrutura do indicador. E que também existem 3 níveis antes de a gente chegar no indicador. Primeiro a gente tem um dado, depois a gente passa pela fase de informação e por último que a gente chega na estrutura do indicador. Isso segundo a Fundação Nacional da Qualidade. Então o que seria o dado? O dado seria a menor instância, o início de tudo da estrutura de indicadores. Ele seria o número isolado, aquele dado isolado em si. Ele é como se fosse um tijolo, então uma peça que vai ser fundamental para uma construção maior. Dando um exemplo aqui, seria como se fosse o registro de uma nota fiscal de uma única venda. Então a empresa ela fez uma única venda, registrou a nota fiscal, e o valor dessa única venda seria um tijolo, que é um dado isolado. Uma próxima evolução, depois dos dados, seria uma questão de informações. Seria uma instância intermediária, ou seja, um conjunto de dados. Então, fazendo uma analogia, seria no caso a parede, né? Que seria o conjunto de todos os tijolos formados ali e organizados.
E seguindo nesse mesmo exemplo aqui do dado, né, do registro de uma única nota fiscal, se a gente pegar a soma das nossas notas fiscais no mês, a gente chega no faturamento mensal, que seria uma informação. Só que se a gente evoluir uma instância a mais, a gente chega nos indicadores, seria a última instância. E ele é formado por uma fórmula um pouco mais elaborada, ou no mínimo uma divisão entre dois fatores. Então, dando o exemplo aqui, seria um cômodo. E, ao invés de a gente pegar só uma parede, a gente pega mais paredes e vai fazendo algumas formações específicas e a gente chega num cômodo de uma casa. E por que a gente precisa ter uma fórmula um pouco mais elaborada ou até no mínimo uma divisão? Vamos pensar assim. Isso é principalmente para a gente conseguir ter um indicador que ele seja comparável, que é uma das funções do indicador ou do KPI. Então, por exemplo, imagina que a gente tem aqui uma empresa pequena de um determinado setor e ela tem um faturamento ali de 5 milhões de reais por ano. Agora, como que ela vai comparar o faturamento dela de 5 milhões com uma empresa que fatura 100 milhões de reais? Ele nunca vai ser comparado. E fazendo a soma do faturamento, no caso faturamento anual, a gente tem a informação, né? Que é um conjunto de dados, que é a soma de todas essas notas fiscais do ano, que daria o faturamento anual. Agora, se, por exemplo, eu falasse que a minha empresa ela está crescendo 5% ao ano e a outra empresa, a maior, ela está crescendo 6, 7%, o crescimento ele vai partir da situação de cada uma das empresas. Mas é um crescimento, ele é relativo, né? Ele é percentual. Então começa a ficar um pouco mais comparável. Então, e como que a gente chega nessa fórmula de crescimento? A gente simplesmente fez uma divisão. A gente pegou o faturamento em um período e dividiu pelo faturamento no período anterior, menos 1. E aí, no caso, a gente tem uma simples divisão, já é um indicador, e então ele já mostra, já fica um pouco mais comparável entre essas duas empresas de tamanhos distintos. E isso para vários outros tipos de indicadores e para várias situações, quando você tem uma fórmula um pouco mais elaborada e ou uma divisão, pelo menos, você consegue ser muito mais comparativo, né? Você consegue usar como referência melhor para os seus concorrentes, para o histórico no geral. E se a gente faz essa divisão para chegar nesse indicador, a gente pode chegar em duas divisões diferentes, que seriam ou você fazer um indicador como taxa, ou um indicador como se fosse um índice. Uma taxa seria se a gente pegar divisões de mesmas grandezas. Ou seja, se a gente pega o numerador e divide e embaixo tem um denominador, esses dois números eles vão ter a mesma grandeza, que aí você gera uma porcentagem. Então, no exemplo aqui da empresa que eu falei antes, se a gente pegar a taxa de crescimento mensal do faturamento, a gente tem a grandeza de faturamento de um mês dividido pelo faturamento do mês anterior. Os dois são faturamento, né? Só muda o período. E aí, menos 1, você tem a taxa de crescimento da empresa. E pode ser expressa em percentual. Agora, quando a gente tem uma divisão de grandezas diferentes, que não pode ser expresso por uma percentual, né? Então a gente vai ter um índice. Então, se a gente, por exemplo, pegar o faturamento e dividir por vendedor, que também dá para comparar, né? Então eu pego uma empresa pequena, vejo quanto está faturando por vendedor, e uma empresa maior e vejo quanto está faturando por vendedor, eu consigo ter esses dois índices são um pouco mais comparáveis. E no caso aqui a gente tem no numerador faturamento, que é expresso em reais, e o vendedor, que é expresso em números de vendedores. São grandezas diferentes, então no caso aqui a gente tem um índice. E dentro desse universo de indicadores, seja eles taxa ou índice, a gente pode dividir os indicadores também em dois tipos. Indicadores de resultado, que em inglês seriam outcome, e indicadores de esforço, que seriam os indicadores driver. Qual que é a diferença deles? Indicadores de resultado, eles medem um efeito após um certo tempo, ou seja, o resultado em si de uma ação. Então, ele serve para a gente conseguir verificar se o objetivo que a gente se propôs ele está sendo atingido ou não. Um exemplo, imagina que você está com um foco em perder peso. Então, no caso, uma das maneiras de você medir o resultado disso é a quantidade de quilos perdidos por mês. Você viu? Se eu coloco esse por mês, eu estou delimitando o tempo. Eu não falei simplesmente quantidade de quilos perdidos, que aí poderia ser um dia, uma semana ou um ano inteiro. Eu coloquei aqui por mês, então se eu até colocasse uma meta de 5 quilos por mês, eu estou delimitando o espaço de tempo que eu tenho
para poder cumprir essa meta. É até uma maneira boa aqui que eu fiz essa divisão, né? Então, no caso aqui, seria uma taxa de quilos que eu perco dentro de um mês. Então, se eu uso esse indicador aqui, eu estou medindo o resultado para o meu objetivo de perder quilos. Só que isso daqui, ele não fica tão tangível o que eu tenho que fazer, qual que é o esforço que eu tenho que fazer, a estratégia para conseguir atingir esse resultado. Existem várias estratégias que eu posso seguir, né? Posso fazer uma dieta, fazer atividade física, fazer uma lipoaspiração, regular o meu sono, enfim, várias coisas que eu posso seguir para poder chegar nesse objetivo. É por isso que entra o outro tipo de indicador, que é o indicador de esforço. No caso, ele vai medir a causa antes do efeito, que seria o resultado acontecer. Então ele serve para a gente verificar não o resultado em si, se ele está sendo cumprido, mas se os planos para atingir o resultado, se eles estão sendo cumpridos. Então, usando o exemplo aqui da quantidade de quilos perdidos por mês, uma estratégia que eu posso utilizar é em termos de dieta. Então, um esforço que eu sei que eu posso fazer é comer menos calorias. E eu posso medir isso pela quantidade de calorias consumidas por dia. Eu vou lá e coloco uma meta de consumo de calorias diárias. E outra estratégia que eu poderia adotar seria em atividades físicas. E mais especificamente, eu vou focar aqui no aeróbico na corrida. Então aqui eu vou medir pela quantidade de quilômetros corridos por semana. Então estou delimitando aqui quantos quilômetros que eu preciso correr por semana para poder emagrecer e perder quilos no mês como um todo. Então vejam aqui que agora que eu tenho os indicadores de esforço, fica muito mais claro o que eu preciso fazer para atingir o meu resultado, que é perder esses quantidades de quilos aqui dentro do mês. Então é importante ver que normalmente para cada indicador de resultado, eu pelo menos tenho um ou mais indicadores de esforço atrelados a ele, para ficar bem tangível qual que é o esforço que eu preciso fazer. A gente viu aqui então até agora qual que é a forma de um indicador, que aí no caso seria nessa fórmula um pouco mais elaborada, no mínimo uma divisão, que seria uma taxa ou um índice. A gente viu os tipos de indicadores, que seriam os de resultado e de esforço. Agora a gente vai ver aqui os critérios para você criar bons indicadores. São 7 critérios no geral. E o primeiro critério é que você crie um KPI que seja relevante. No caso, se você executou bem a primeira etapa, que seria de ver o que é importante para a empresa e definir um objetivo estratégico que seja importante para o negócio, você já está vendo o que é relevante para a empresa. Agora é só criar um indicador em cima dele. Então você já está garantindo que ele é relevante. Depois, você tem que verificar se aquele indicador ele tem uma boa representatividade e se ele é preciso. Por exemplo, não adianta eu pegar eu vou querer medir a quantidade de combustível no carro. E eu usar para isso, ao invés do medidor de combustível, eu usar o velocímetro, que mede a velocidade. Então tem que pegar um indicador que meça exatamente aquele objetivo que eu quero cumprir. Quanto melhor aquele indicador estiver indo, mais próximo eu estou de atingir o objetivo que eu quero. Agora, quanto pior for aquele indicador, mais longe eu estou indo de alcançar o objetivo que eu estou me propondo. Então tem que ter essa calibração aí do indicador, ele medir de uma maneira bem precisa o atingimento ou não daquele meu objetivo ou daquele meu esforço. O terceiro fator aqui importante, um critério, é que ele seja confiável. E confiável tanto em fonte ou metodologia. Então, as fontes de dado que eu vou utilizar para compor aquele indicador, eles têm que vir de uma fonte que seja confiável, e também a metodologia que eu vou utilizar para montar aquele indicador, ele também tem que ser uma metodologia confiável. Quarto critério é que ele seja acessível. Então, não adianta aqui eu pegar um indicador que depende de dados que vem de uma pesquisa que é muito cara ou que é muito difícil de fazer, então significa que ele não vai ser acessível, não vai ser de uma maneira, não vai ser prático, né? No dia a dia eu compor esse indicador. Eu vejo até alguns casos de algumas empresas que querem criar um indicador muito elaborado e elas se perdem tanto porque aquele dado é muito inacessível, depende de uma pesquisa que é muito cara ou que é muito difícil de encontrar aquele dado, que ela acaba não sendo um indicador prático, né? Não é bom para usar no dia a dia. E o quinto critério é que ele seja simples para comunicar. Principalmente a pessoa que vai ser responsável por aquele indicador, ela precisa entender muito bem
o que ela precisa fazer. Então, qual que é o número ali que ela está buscando, que quanto mais ela fizer é melhor e quanto menos ela fizer é pior. E se o negócio for uma coisa muito difícil de comunicar, ou muito difícil de ser entendida, então a pessoa simplesmente vai ignorar e vai começar a fazer outras coisas. O sexto critério é que esse indicador seja estável. E a gente garante isso quando a gente tem indicadores que a gente tem controle, de uma certa forma, para conseguir atuar neles. Então, dando outro exemplo aqui. Em dias de chuva, normalmente, a gente espera que as vendas de guarda-chuva, elas aumentem. Só que as condições meteorológicas é uma coisa que a gente não consegue controlar. Então não é um indicador estável, é uma coisa que foge um pouco do nosso controle. Então a gente tem que sempre focar em coisas que a gente consiga mexer, em alavancas que a gente possa atuar. E o sétimo e último critério para a gente criar um bom indicador é que ele seja atual, ou seja, que ele represente o cenário de agora. Então não adianta eu criar uma métrica de vendas que vai espelhar só as vendas do ano anterior, se eu quero medir as vendas do ano que eu estou agora. Então ele tem que representar os dados e a condição atual daquilo que eu estou querendo medir. E agora eu vou passar para vocês 3 técnicas que eu utilizo para conseguir quebrar bons indicadores. A primeira técnica é utilizar a relação entre fatores, que seria uma razão. Então, até um pouco do que eu falei antes, né? Eu vou pegar faturamento dividido pelo colaborador, ou pegar um custo e dividir pelo produto. Então, utilizar uma relação aqui entre 2 fatores, pelo menos, para a gente criar uma razão. Quando eu faço essas relações, eu posso criar um indicador. A segunda forma que eu penso quando eu vou criar indicadores é fazer um comparativo. Então, eu posso fazer um comparativo com histórico. Por exemplo, fazer o faturamento de um período dividido pelo faturamento do período anterior, menos 1, que aí seria um crescimento, né, que eu estou comparando o período atual com o período histórico. Eu posso fazer uma comparação entre segmentos, então eu posso ver quanto que está o faturamento de uma unidade de vendas do meu negócio, dividido pelo faturamento no geral de todas as unidades de vendas. Eu estou vendo o share, né, dessa unidade com relação a todas elas, comparando entre segmentos, ou até de um segmento comparando com outro segmento específico do meu negócio. Ou eu posso também fazer um comparativo de mercado, pegar quanto que está o faturamento da minha empresa dividido pelo faturamento do mercado como um todo, que seria o market share, ou fazer de um comparativo de um concorrente, enfim. É você fazer comparativos de vários fatores para você poder chegar em uma relação, né? E uma outra maneira de pensar é chegar num nível desejado. Então, principalmente quando eu tenho um nível de excelência, um nível que eu quero alcançar, eu posso, por exemplo, medir quantos por cento daquilo que eu estou fazendo que está naquele nível desejado. Por exemplo, se eu tenho um índice de qualidade, em que eu quero garantir que 99,9% dos meus produtos passem pelo teste de qualidade, então eu posso colocar isso como uma meta, né? De colocar o percentual de produtos que estão dentro desse nível desejado, né, de nível de excelência aí que eu defino os critérios, e aí eu coloco como meta o percentual que eu quero que atinja esse nível de excelência. Aqui, desse nível desejado, ele pode ser tanto um único, então uma única nota, né, qual que é a nota final ali de índice de satisfação de um cliente, ou eu posso pegar várias avaliações de clientes, por exemplo, e colocar e ver quantos por cento delas que estão dentro desse nível desejado que eu quero. E agora que a gente viu toda essa parte de fundamentos, vamos aplicar isso na prática, naquele exemplo da marca de calçados. Então, lembrando, o objetivo pessoal que a gente iria atacar é o de garantir a melhor experiência no atendimento de cada cliente. Isso para mim, que sou da equipe de atendimento ao cliente na equipe de suporte. Primeiro eu preciso criar, então, o KPI de resultado. Então, eu tenho que medir de alguma forma se eu estou chegando mais perto desse objetivo, dessa iniciativa estratégica ou não. Vamos pensar aqui, ó. A gente quer garantir a melhor experiência no atendimento de cada cliente. Como é que eu garanto isso? A experiência do atendimento de cada cliente, ele é uma coisa subjetiva. Então não tem um indicador de faturamento, um indicador de custo que eu consiga olhar e ver se está batendo ou não. Eu preciso, então, perguntar para o cliente. Então, uma maneira de eu coletar isso daí seria fazendo uma pesquisa, perguntando, criando um índice ali para perguntar se o atendimento foi bom ou não. Aí eu posso criar uma escala. Então, por exemplo, posso fazer uma escala de 0 a 10
e definir um nível ali, né? Então, a melhor experiência no atendimento do cliente, eu poderia colocar como 9 ou 10. Poderia colocar como 10 para garantir a melhor, mas eu vou aqui nesse caso colocar como 9 ou 10. Então, esse é o nível desejado, ou seja, para garantir a experiência do cliente, nessa pesquisa aqui, o nível desejado é que os clientes eles tenham esse 9 ou 10 ali como avaliação. Então, uma das formas que eu poderia fazer para criar um indicador seria percentual de clientes que avaliaram o atendimento com nota 9 ou 10, que seria esse nível de excelência no atendimento. Uma outra maneira que a gente poderia pensar seria em tirar a média de todas as notas de atendimento. Mas por que eu não vou fazer isso nesse caso? Porque imagina só, se a gente tem um caso em que eu tenho um atendente que está tendo várias notas 5, por exemplo, ou seja, várias notas medianas, e um outro atendente que às vezes ele entrega uma nota 0 e uma nota 10, uma 0 e uma 10, ou seja, às vezes ele é muito ruim e às vezes ele é muito bom. No caso, os dois atendentes, eles vão ter a mesma média, vai ficar ali na mediana. Só que o que eu estou buscando não é nenhum desses casos, e são casos muito distintos, né? Eu estou interessado em garantir várias notas que sejam 9 ou 10. E não se tá uma nota 5, às vezes 8, às vezes 6 e a média vai ficar um pouco acima ou abaixo. Eu quero garantir que o máximo de pessoas possíveis tenham essa nota 9 ou 10. Por isso que eu faço não a média, mas o percentual de clientes que avaliaram com atendimento 9 ou 10. Só que esse é um indicador de resultado, um KPI de resultado. Então a gente precisa desmembrar nas estratégias que a gente vai utilizar, nos esforços, para conseguir atingir esse bom atendimento aí de 9 ou 10. Vamos pensar aqui, ó. A gente poderia pensar em dois fatores. Um fator de qualidade e um fator de eficiência. Quando que um cliente ele fala que ele teve uma experiência muito boa no atendimento de suporte? Primeiro, quando ele teve o problema resolvido. Então, o cliente normalmente ele liga com um problema a ser resolvido. E o melhor de tudo é se eu resolvo esse problema do cliente da maneira mais rápida possível. Ou seja, eu sou eficiente no atendimento desse cliente. Então, uma métrica que a gente pode utilizar, métricas de esforço, né, KPIs de esforço, para resolver o problema do cliente. Eu poderia colocar uma avaliação e ver a porcentagem de clientes que afirmaram que o problema foi resolvido. Porque é aquilo que eu comentei antes, né? Como que eu sei que o problema foi resolvido? Eu preciso perguntar para o cliente. É ele que vai indicar se o problema dele foi resolvido ou não. Então eu posso fazer uma pesquisa e ver, e eu quero maximizar, né, o máximo de clientes possíveis que eu tive o problema resolvido. Então eu posso aplicar essa pesquisa, né? Percentual de clientes que afirmaram que o problema foi resolvido. E agora como que eu posso ver a eficiência no atendimento? A eficiência é conseguir resolver o problema do cliente o mais rápido possível. E aí, no caso, eu poderia usar aqui o tempo médio de resolução por atendimento. Aqui eu vou ser um pouco diferente, né? Nesse caso eu vou usar a média, porque eu estou falando muito do atendimento do atendente em si. Então eu quero que vão ter atendimentos que vão ser um pouco maiores e atendimentos que são um pouco menores, mas eu não tenho ali qual que seria uma margem de um período de bom atendimento. Isso é uma coisa que eu poderia fazer também, né? Foi feita uma pesquisa e visto que para um cliente um bom atendimento é entre 30 segundos e 1 minuto. Então eu até poderia colocar, né? Percentual de atendimentos que foram feitos entre 30 segundos e 1 minuto. Mas para esse caso aqui, como eu não tenho esse valor, então vou colocar simplesmente como tempo médio de resolução do atendimento. Agora que a gente criou o nosso KPI de resultado e os nossos KPIs de esforço, eu preciso verificar se eles cumprem aqueles 7 critérios. Então, verificando aqui, os 3 são relevantes? São, porque eles estão partindo de um objetivo que veio lá da estratégia da empresa. Então, a gente já garante que eles estão sendo relevantes. A gente está medindo uma coisa que é relevante para o negócio. Eles são representativos e precisos? Bom, cada um desses KPIs, eles indicam se a gente está chegando mais perto ou não do objetivo que cada um deles propõe. Então, se eu estou aumentando o percentual de clientes que afirmaram que o problema foi resolvido, eu estou resolvendo mais o problema do cliente. Se eu diminuo esse percentual, eu estou resolvendo cada vez menos o problema dos clientes. Então, eles estão sendo representativos e estão sendo precisos. Terceiro ponto, ele é confiável? Tanto na fonte e na metodologia?
Bom, a metodologia em si eu expliquei aqui para vocês, né? Parece que é confiável, como que eu vou fazer, né? Agora, a fonte, bom, esses dois aqui eu vou perguntar para o cliente. Então, quando acaba a ligação ou o chat ali, o cliente ele vai receber uma pesquisa para responder. Ele vai ter duas perguntas: se o problema dele foi resolvido ou não, e também de uma nota de 0 a 10, como que ele avalia o atendimento. Então, é uma fonte confiável que é o próprio cliente que está dando os dados. E nesse caso aqui vai ser automático, porque eu vou ter no sistema quanto que foi o tempo do atendimento. Então também é uma fonte confiável. 4. Ele é acessível? Bom, esses dados aqui eu consigo com o cliente respondendo a pesquisa, né? Desde que eu incentive que o cliente responda. E também esse dado aqui eu tenho no sistema automaticamente, então ele está sendo acessível também. Quinto, se ele é simples para comunicar. Bom, aqui fica bem claro para o atendente quais são as métricas que ele tem que cumprir, né? Então eu acho que fica bem. Tá simples, né? Tá direto ali, que ele tem que. O cliente tem que avaliar bem ele, e para isso, ele tem que resolver o problema dele e atender de forma rápida. 6. Ele é estável? Sim, porque ele depende de fatores que eu posso controlar. Bom, é claro que o cliente ele pode ter algumas outras condições que eu não controlo, como o humor dele, por exemplo, que pode oscilar, mas eu posso fazer esforços para que eu resolva o problema do cliente e que seja um atendimento eficiente. Então eu consigo, de uma certa forma, ter um controle ali daquele indicador. E sétimo, ele é atual, porque ele espelha a condição atual de cada um dos atendimentos. Eu não estou olhando esses indicadores e espelhando uma situação passada ou há muito tempo atrás. E vejam que esses indicadores aqui, todos eles têm aquela fórmula um pouco mais trabalhada, seja um percentual, como nesses dois aqui, ou até uma divisão, né? Tempo médio de resolução por atendimento, que no caso seria aquela relação de fatores, que é aquela primeira técnica que eu falei para vocês. Pegar o tempo médio e dividir por atendimento. Agora, se você é uma pessoa bem observadora, você deve ter notado uma questão. Esse conceito de resultado e de esforço, ele é relativo. Ou seja, nesse caso aqui, esse indicador aqui, ele é de esforço para conseguir atingir esse resultado. Mas se a gente pega aqui em cima, que no caso, aquele indicador de resultado, né, de garantir a melhor experiência do cliente, essa questão de atendimento, assim como a disponibilidade de produtos e de infraestrutura de atendimento, eles são esforços para a gente conseguir atingir o resultado de experiência do cliente. Só que aqui, se a gente junta a experiência do cliente com qualidade do produto e imagem da marca, esses três também são esforços para a gente chegar no resultado de crescimento de vendas. Assim como crescimento de vendas e produtividade são esforços para a gente chegar no resultado de crescimento lucrativo. Então, dependendo do contexto e da forma que a gente olha, o indicador ele pode ser ou indicador de resultado ou indicador de esforço. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E não esquece de me seguir no Instagram, AleSaitoOficial, para receber outros conteúdos em primeira mão. Tem um outro vídeo que vocês podem também gostar, que eu vou deixar o link aqui em cima no card, que seria o que você tem que fazer antes de criar indicadores, que é uma técnica para você conseguir desmembrar algum desses objetivos e fatores de sucesso para conseguir chegar em um melhor indicador. Vou deixar o link também aqui na descrição. Então vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.